comigo, sendo grego, constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, as quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se imitaram, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero te louvar e te glorificar, te agradecer e te agradecer, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor e toda adoração. Não há outro igual a ti, não há um sequer. Desde a antiguidade não se ouviu falar e nem se viu um Deus como nosso Deus, porque só existe um Deus. Nesse momento estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, fala o nosso coração, fala o nosso intelecto. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer essa palavra e que essa palavra venha transformar-nos segundo a tua vontade. Eu te louvo, eu te glorifico. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos aos domingos expondo a carta aos Gálatas, e hoje é o capítulo 2, o versículo 1 ao 10. No capítulo 1, nós vimos que Paulo, ele escreve essa carta para combater o falso evangelho. E Paulo diz que o falso evangelho tem que ser amaldiçoado. Aquele que prega o falso evangelho tem que ser amaldiçoado. Aquele que ouve o falso evangelho e crê nesse falso evangelho também é amaldiçoado. E não é amaldiçoado por Satanás, não. Não é amaldiçoado por espíritos imundos, não. Quando Paulo fala anátema, que seja amaldiçoado, ele está falando que vai ser amaldiçoado pelo próprio Deus. É como se ele
Jesus disse que nos finais dos dias muitos se apostatarão por dar ouvido a doutrinas de demônios e falsos ensinos. Você acha que essas pessoas que estão dando ouvido a doutrinas de demônios estão no candomblé? Não, porque as que estão no candomblé já estão desviadas. E Paulo está dizendo: eles se apostatarão da fé por ouvir falsas doutrinas. E onde é que houve falsas doutrinas? É no ambiente de culto, em igrejas, em comunidades, em denominações, em locais específicos, onde o Evangelho está sendo pregado de forma distorcida, pervertida, adulterada. Essas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus, essas pessoas estão ouvindo doutrinas de demônios. Aí você pergunta a Paulo: o demônio doutrina a igreja? Como eu vou seguir a doutrina de demônio? Ele vai se transfigurar? Não. Eles vão influenciar os pregadores, os ministros, através de falsos ensinos. E esses pregadores, esses ministros, vão trazer esses falsos ensinos para os cultos. E dos cultos, eles vão espalhar para as pessoas que estão ouvindo. Irmão, irmã, eu tenho 14 anos de evangelho. 14 anos na igreja, que eu conheço o Evangelho aproximadamente uns 7. E eu converso com pessoas desse lugar. Eles não sabem diferenciar o verdadeiro do falso. Porque na mente das pessoas de Barra dos cristãos, todo mundo que sobe no púlpito e prega, abrindo a Escritura, está pregando o Evangelho. Todo mundo que faz uma oração e diz: Espírito Santo me usa, na mente das pessoas, o Espírito Santo está usando ele. Mas não é assim. Porque a Bíblia diz que o falso profeta, ele vem, e o que denuncia ele é os frutos. Não é a sua aparência de ovelha, mas os seus frutos. E Jesus disse: e eles enganariam, se possível, até os escolhidos. Tu acha que essa doutrina falsa, tu acha que o falso evangelho não tem o poder de persuadir o coração humano? A ponto de Jesus dizer que, se possível, os escolhidos seriam enganados, e não serão enganados porque são escolhidos, porque o Senhor os guardará. Como eu disse, alguns cultos atrás, eu digo sempre às pessoas, elas ficam chocadas. Você pode pregar a Bíblia de capa a capa e não está pregando o Evangelho. Você pode pegar um texto da Bíblia e interpretar segundo a sua imaginação, e você não está pregando o Evangelho. Ou você, ou eu, ou nós procuramos ouvir pregadores que pregam claramente o Evangelho. Procuramos comprar livros que falam explicitamente de forma clara o que é o Evangelho, para aprendermos, para mastigarmos esse assunto, para ele entrar em nós, para nós vivermos ele e pregarmos. Ou nós só pregaremos, só abriremos um texto da Escritura e falaremos segundo a nossa imaginação. Quando eu era mais novo na fé, eu terminava de pregar algumas vezes, não todas, ou dar uma saudação, e os mais velhos pegavam e diziam que eu tinha errado. Eu ficava furioso. Eu dizia: eles estão dizendo isso porque Deus me usou, porque as pessoas falaram em línguas, porque as pessoas glorificaram. Era esse o meu pensamento. Mas eu cresci. E hoje eu digo: obrigado, porque eles me corrigiram. Eu pensando que estava pregando a Bíblia, não, estava pregando as minhas imaginações. E eles estavam tentando, de alguma forma, corrigir o meu erro. Teve um até que disse: ele errou, mas é melhor ele estar aqui errando do que ele estar no mundo. Porque ele vai aprender.
um dia ele vai entender, um dia ele vai pregar corretamente, e aquilo me deixava magoado. Mas hoje eu entendo, se eu estivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa, eu tentaria pegar aquela pessoa que está pregando errado, equivocado, chamaria no canto e falaria: não é assim, não é dessa forma, mas não se abata, continue aqui, você vai aprender. Nós não fomos chamados para uma corrida de 100 metros, nós fomos chamados para uma maratona, uma jornada que dura toda a vida, até a nossa nova vida de Cristo. E aí Paulo chega no capítulo 2, ele diz: depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, e também levei comigo Tito. Tito era um grego, ele era um pagão, era alguém que se converteu a Cristo, mas antes de se converter adorava outros deuses, participava de festas idólatras que adoravam outros ídolos, participava de festas pagãs. E Paulo está dizendo: eu estou trazendo comigo Tito, um pagão, alguém que estava lá fora, que não conhecia meu judaísmo, meus judeus, para mostrar o que o Evangelho faz com o homem nas trevas, o que o Evangelho pode fazer com um homem pagão, o que o Evangelho pode fazer com um homem depravado. O que Paulo quer dizer: eu vou falar para eles o Evangelho em palavras, mas vou mostrar o Evangelho através da vida de Tito. As pessoas vão sentar com ele, vão conversar com ele e vão ver Cristo crucificado na vida dele. Tito era o fruto de Paulo. Tito, a presença de Tito ali era a comprovação de que o Evangelho que Paulo pregava era um Evangelho genuíno. A pergunta essa noite é: o que você tem pregado tem feito pessoas mais parecidas com Cristo, ou feito apenas religiosos que não conhecem Cristo, que não conhecem a cruz, que não conhecem o amor? Paulo tinha Tito, e junto com eles Barnabé. Barnabé era um judeu, sempre esteve com Paulo desde o início, quando lá em Atos o Espírito desce na igreja que eles congregavam e diz: separai para mim Paulo e Barnabé para uma tarefa que eu tenho. Barnabé sempre esteve com ele. Vamos trazer para o dia de hoje. Vamos trazer para o dia de hoje. Observe. Para o judeu, um gentio, que é o caso de Tito, era combustível para o fogo do inferno, chamado de cão. Se um judeu olhasse na esquina e visse uma pessoa que era gentia, ele tinha que ir para o outro lado, para não passar nem perto, para não se contaminar. Os judeus tinham áreas de pedra cheias de água, porque quando ele chegava na rua, ele lavava as mãos, lavava os pés, porque na mente deles: vai que eu topei algum gentil por aí, vai que eu esbarrei, vai que eu peguei algum gentil sem saber, eu tenho que me purificar. Era assim que o judeu tratava o gentil. E Paulo está dizendo: eu estou levando Tito, um gentil, pessoas depravadas, que vocês vão orar e vocês vão ver que Cristo crucificado está na vida dele. Vocês vão ver que ele não vive mais ele, mas Cristo vive na vida dele. Vocês vão ver que ele não segue o mundo e as trevas, ele segue a luz, ele segue a Jesus. E vocês vão ver que eu tenho uma chamada e fui vocacionado pelo próprio Jesus a pregar para os gentios. Traga para o dia de hoje. Nós estamos tudo aqui, ó, roupa de crente. Aí um pastor chega e diz: estou indo aí, depois de 14 anos,
ver os irmãos, falar do Evangelho com vocês, para ver se o que eu estou falando está de acordo com o que Jesus passou para vocês. Aí chega aí, Paulo, com a nossa roupa de crente, Barnabé, com a nossa roupa. Aí vem outro entrando. Quem é? É Tito. Tito? Aquele cara que nem roupa de crente tem. Esse cara é crente? Esse cara aí é crente? Nem roupa de crente ele usa. Aí esse cara senta. Aí esse cara começa a falar de Jesus. Aí esse cara começa a dizer o que Jesus fez na vida dele. Aí as pessoas olham para ele, olham para o céu e dizem: louvado seja o nome do Deus bendito. Eu vejo o Cristo nesse jovem, eu vejo o Cristo nesse homem, eu vejo Jesus na vida dele. Deixa eu dizer algo. Isso aconteceu comigo, Paulo Afonso. Eu morava em Paulo Afonso. E um dia conheci um crente de visão. Tinha lá umas casinhas na frente da outra, uma entrada no portão, tinha umas casinhas, cada um tinha chave. E um dia eu vi 3 pessoas cantando um hino que eu chutava de crente. Eu entrei lá, eles estavam cantando, era 3 jovens. Aí vocês são crentes? São. Você também é? Eu sou. Estou morando aqui faz pouco tempo. Eles, nós estamos na Assembleia de Deus, ali da rua São Francisco, se eu não me engano. Vamos lá, duas, bora. Aí fui. Aí lá tinha 2 bandas, uma banda igual teclado normal e outra banda de sopro, uma na frente da outra, galeria. Eu comecei a me entrosar com eles. Aí disseram: vamos para a Praça dos Evangelhos? Que lá não é o nome Praça dos Evangelhos, é outro nome, mas eles deram o nome Praça dos Evangelhos porque os evangelhos lotam aquela praça. Mas bora. Eu religioso, não conheci o Evangelho. Quando eu cheguei nessa praça, eu digo: aqueles caras nem se creem. Aquelas ali, eu me livro, aqueles ali não creem nada. Samba. Todo mundo aqui é crente. Eu digo: como é que se veste? Não, ele se veste para não, se ganhando. Olha aquele outro ali. Não, Deus me livre. Olha o cabelo daquele outro ali, moicano. Aquela ali não é crente, não. E ali ele dizia: vamos de novo para fazer evangelho. Eu me livro, nada. Deus foi trabalhar em mim, Deus foi trabalhar em mim. Por quê? Eu me abri para conversar com aquelas pessoas. Nós sentávamos no banco, tocávamos um hino, um louvava, outro pregava, a gente comia uma pizza, começava a falar de Jesus, das suas experiências, que as pessoas estavam fazendo nas igrejas que eles estavam, porque lá eram diferentes igrejas: quadrangular, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus Peru, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus dos Santos, era todo tipo de igreja. E aí eu fui olhando para aquelas pessoas e disse: se esse cara aqui não parece com Jesus, eu não pareço. Se essa menina aqui não parece com Jesus, eu não pareço nada. E foi o Paulo Afonso que deu um desconstruir da minha mente, de olhar para as pessoas pela aparência. Quando eu vim de lá, eu não olhava mais para as pessoas pela aparência. Eu olhava para o Jesus que estava na vida daquela pessoa. Eu olhava para o Cristo crucificado que estava na vida daquela pessoa. E hoje você vê me relacionando com todo tipo de gente. Qualquer gente que chegar aqui, ele pode estar usando qualquer roupa, pode estar com o cabelo prateado, azul. Nós vamos sentar e falar de Jesus. Nós vamos sentar e falar do Cristo crucificado. E nós vamos nos alegrar. E nós vamos orar juntos. E nós vamos chorar juntos. E nós vamos clamar juntos. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é aparência. O Evangelho é aquilo que Jesus, através da cruz do Calvário, provoca dentro de nós. Dentro de nós. Aleluia. E aí ele diz o quê? Subir por uma revelação. Ou seja, Paulo não foi lá de qualquer jeito. Não, ele recebeu uma revelação do próprio Deus. E ele diz: eu estou subindo aqui porque eu recebi uma revelação. E eu expus
eu recebi uma revelação. Mas ela quer você. Naquele tempo, apóstolo de Cristo, quando ele falava, ninguém questionava não. Ele era um representante de Cristo na terra. Eles recebiam a revelação do próprio Cristo. Por isso que hoje não existem apóstolos. Porque para ser apóstolo você tem que escrever ou andar com quem escreveu alguma coisa do Novo Testamento. Para ser apóstolo você tem que ter presenciado a ressurreição do próprio Cristo. E quem nos nossos dias presenciou a ressurreição de Cristo? Nenhum. Quem escreveu o Novo Testamento nos nossos dias e se intitula um apóstolo? Nenhum. Não existe apóstolos hoje. Existe o ministério apostolado, que são os desbravadores, os missionários que plantam igrejas em locais que ainda não têm. Então o que acontece? O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu expus o Evangelho, prego aos gentios, porque não tinha internet para ligar para ele e dizer: Pedro, o que é que tu está pregando aí? Não, Paulo estava pregando lá nos gentios, Pedro estava pregando nos judeus. Depois de 14 anos, Paulo se senta com os homens e diz: ó, o que eu estou pregando nos gentios é isso aqui. Deixa eu falar para vocês quando eu estou pregando para eles. E Paulo diz: eu expus o Evangelho para eles, para todos, e ele diz: e em particular para os que estavam em autoestima. Quem estava em autoestima? Ele vai dizer mais na frente: João, Pedro e Tiago. Ele chama os três e diz: o Evangelho que eu tenho pregado para os gentios é esse aqui. E o que é que eles dizem a Paulo? Nós te damos a bênção. É isso mesmo que nós temos pregado aqui. E aí o que é que ele diz? Sabe por que eu fui lá? Sabe por que eu expus o Evangelho para eles? Porque eu temia estar correndo em vão. Olha a preocupação de Paulo. Será que eu estou pregando em vão? Será que eu estou pregando uma outra mensagem? Ele termina dizendo: eu expus o Evangelho porque eu não queria estar correndo em vão. Será que nós estamos correndo em vão a carreira que Cristo nos propôs? Será que nós estamos pregando o Evangelho ou nós estamos pregando o falso Evangelho e sendo amaldiçoados? Hoje, com a mídia, a menina agora, eu postei um dia desse para não ouvir ela, não tenho nada contra ela, quero que ela entenda o Evangelho e seja convertida. Ela foi pregar no evento de homossexuais, abençoou, profetizou bênção. Mas o pior não é isso. O pior estava por vir. Todo mundo começou a contar as agendas dela. Ela gravou um vídeo chorando. E olha a preocupação dela, olha a diferença de Paulo para ela, olha a preocupação dela. Me perdoa. Estou faltando a minha agenda. Eu não tenho mais lugar para pregar. Como eu vou ajudar minha família? Olha a preocupação dela, é com agenda, é com like. Paulo está dizendo: eu estou pregando o Evangelho há 14 anos. Será que é o mesmo que vocês têm pregado? Porque se não for o mesmo, eu estou pregando em vão, eu estou vivendo em vão. Paulo está preocupado com like. Paulo está preocupado com mídia. Paulo está preocupado com o Evangelho genuíno, verdadeiro. Mas nós estamos numa geração que está atrás de mídia, de like, que vai falar o que as pessoas querem ouvir, que vai prever os grandes. Fala no Instagram, pregador falso, 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, pregador prega a verdade, 300 mil, no máximo. No máximo, tem vezes que não tem nem 100 mil. Por quê? Porque o que
dá mídia é o falso evangelho. O que dá like, o que dá mídia é aquilo que vem a massagear o ego das pessoas, anestesiar as pessoas, conduzi-las para o inferno. Mas quem prega o verdadeiro evangelho não está preocupado com like, não está preocupado com a sua conta no Facebook, está preocupado em pregar o evangelho da salvação que transforma vidas. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos, para que eu não tenha corrido em vão. Para quando Paulo chegar no final ele dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não correu em vão. Graças eu dou ao Senhor, porque eu estava correndo em vão num falso evangelho chamado legalismo durante 7 anos da minha vida, mas o evangelho brilhou diante de mim, e a partir daquele dia Deus trilhou meu caminho pelo verdadeiro evangelho. Graças te dou, Senhor, porque eu estava na igreja mais perdido, estava na igreja mas era legalismo, religioso, fanático, mas o evangelho me libertou. Oh Espírito Santo, que nós não venhamos estar correndo em vão, que nós não venhamos, Senhor, estar preparando mensagens, orando, buscando a tua face para pregar o falso evangelho, para pregar uma falsa mensagem, Senhor. Que nós venhamos analisar as Escrituras, analisar o que Paulo, o que Pedro, os apóstolos pregaram, para que nós não venhamos acrescentar, nem diminuir, nem modificar a mensagem, mas pregar a palavra como ela é. Que nós não venhamos estar atrás de fama, nem de aplausos, nem de tapinha nos ombros, não. Que nós venhamos buscar, Senhor, ser fiel à tua palavra. Isso é o mais importante. Fidelidade ao evangelho genuíno. Aleluia. E ele diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Rapaz, isso aqui é fantástico. Sabe o que é circuncidar? O judeu tinha na mente que se uma pessoa fora do judaísmo, do povo judeu, qualquer povo, tinha que ser circuncidado, cortado o prepúcio do órgão genital masculino. Mas olha o que Paulo está falando. Eu trouxe dentro comigo um gentil que se converteu a Cristo, que não se vestia igual aos judeus, que não comia igual aos judeus, que não falava igual aos judeus. E quando eu expus o evangelho, nenhum do que estava ali, nenhum dos judeus que estavam me ouvindo, constrangeu Tito a circuncidar-se. Isso é fantástico. Oi? Ei, aqui nós vamos na roupa tal. Mas quando Tito chegou, ninguém constrangeu ele a se vestir diferente. Ninguém constrangeu ele a ser igual a nós. Por que ninguém constrangeu ele? Porque viam em Tito as marcas de Cristo que ele carregava. E o que é que fazem hoje na barra? Você que é na barra, está me ouvindo pelo Facebook, escute.
filme tremendo. Aquele ator interpretou Paulo como ninguém. Assisti vários filmes de Paulo, mas esse. E uma parte lá que Lucas diz: Paulo, eu nunca vi Cristo pessoalmente, mas quando você pregou em Atenas, eu vi Cristo em você. Eu vi Cristo em você. Ei, irmão, as pessoas nunca viram Cristo. As pessoas nunca viram Cristo, mas será que se elas olharem para nós, elas verão o Deus que nós pregamos? Uma pessoa chegou para mim e disse: Mano, você não se parece crente. Mas por quê? Porque você usa o crucifixo. Diz que ser crente não é não usar o crucifixo. Eu lhe digo algo, minha jovem. Olhe para mim. E eu digo com convicção: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu não sou mais aquele mesmo. Eu fui transformado pelo Evangelho. Não é o crucifixo que vai dizer se eu sou crente ou não. Que vai dizer se eu sou crente ou não. É se o Evangelho que eu prego transformou a minha vida. As pessoas se ofendem com o crucifixo. As pessoas se ofendem com o corte de cabelo. As pessoas se ofendem com a roupa, mas não se ofendem com seus pecados. Você que está me ouvindo no Evangelho, ser crente não é se vestir com uma calça, um tênis, ou com um vestido, uma saia. Ser crente é você sentar com essa pessoa que se diz crente e você ver Cristo nela. Você dizer: quando eu converso com fulano que é crente da igreja tal, eu sinto uma paz. Ele reflete Jesus, ele é uma pessoa de caráter, é honesto, é fiel, é amoroso, ele tem Jesus na vida. E Paulo está dizendo: ninguém constrangeu Tito a circuncidar. Ninguém chegou no pé do ouvido de Tito e disse: ei, você se converteu, mas você tem que circuncidar, porque todo judeu, a partir dos 8 dias de nascido, tem que circuncidar. Ninguém constrangeu Tito, porque viram que Tito verdadeiramente era o seguidor de Jesus. Não constrange as pessoas a ser igual a você, mas estimule elas a serem parecidas com Jesus. Se você conseguir formar uma pessoa em Barra do Tarraxico que se pareça com Jesus, se você dedicar tempo a essa pessoa, orando, estudando com ela, estimulando, incentivando, e ela chegar a se parecer com Jesus e ser transformada pelo Evangelho, é o suficiente. Sabe por quê? Porque Jesus disse: faça discípulos. Não discípulos que se parecem com você, discípulos que se parecem com Jesus. E aí no versículo 4: e isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entristecido, secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo, para nos pôr em servidão. Olha o que está dizendo aqui: falsos irmãos se infiltraram no nosso meio. Falsos crentes, querendo o quê? Tirar a nossa liberdade e nos colocar na escravidão. Escuta o que Paulo está dizendo: nós somos livres em Cristo. Para fazer tudo o que queremos? Não. Para andar como Ele andou. O que Paulo está dizendo é: se eles mandassem Tito circuncidar como eles queriam, ou mandar comer as comidas que o judeu comia como eles queriam, estavam dizendo aos Gálatas, ou mandar seguir as festas, festa do tabernáculo, festa de Pentecostes, nós voltaríamos à escravidão. E
tudo isso era figura, se apontava para Cristo. Respeito você que está me ouvindo, que é de uma igreja que diz que não pode comer carne de porco. Respeito, mas isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. Você está levando as pessoas da escravidão. Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo. Nós não somos judeus, nós somos brasileiros. Você que faz festa do tabernáculo, festa da cabana, festa das trombetas, se for de forma pedagógica para mostrar ao povo o que acontecia naquele tempo, como é que o povo se relacionava com Deus no Antigo Testamento, beleza. Mas se você disser que o povo tem que seguir isso para agradar a Deus, mentira, falso evangelho, anátema, fuja. Porque o escritor Hebreus diz: tudo isso foi sombra, apontava para Cristo. Cristo é o cumprimento. E é isso que Paulo está dizendo. E hoje tem isso, tem gente que quer nos colocar de novo na escravidão, tentar tirar nossa liberdade em Cristo, para que nós venhamos estar na servidão. E quem são eles? Os legalistas, os religiosos. O que é que eles fazem? Eles criam regras que não existem na Bíblia. Uma vez, nós éramos um grupo de jovens, tinha aproximadamente 30 jovens, a maioria homem. Eu tinha um ano na igreja. E naquele tempo, a maioria dos que andavam comigo se converteu, lá no mundão. E aí, o pastor chegou e disse assim, porque dois do nosso grupo começou a vir com o moicano. Porque naquele tempo, o moicano era uma febre, todo mundo fazia moicano. Isso há uns 12 anos atrás. Aí o pastor pegou o microfone, seguiu uma base bíblica, instigado pelos falsos irmãos religiosos, pegou o microfone e disse: a partir de domingo, quem não rapar a cabeça vai ser disciplinado. Esse moicano é coisa do capeta. E aí nós vamos se reunir na praça e dizemos: Cristo não ama abandonar. Não. Nós vamos para outra igreja, mas Jesus não vai abandonar não. E nem rapar a nossa cabeça. Já estava tudo certo, fazer para outra igreja. Mas aí Deus enviou alguém que entendia o Evangelho para nos pastorear no lugar desse pastor. Ele disse: não precisa tirar o moicano não. Só precisa dar testemunho de você andar, que você é um servo de Cristo. Toda viagem de jovem, alguma mulher tem uma revelação. O carro vai capotar e vai morrer. Nós nunca íamos viagem. Na viagem das senhoras e dos senhores, nunca tinha visão, nunca tinha sonho de carro capotando. A robô acreditava. Hoje nós seguimos isso aqui, irmão. Sua revelação, seu sonho, sua visão só é de Deus se tiver de acordo com a palavra. Se não tiver de acordo com a palavra, é só sonho, é só uma visão, é só um pensamento. A palavra rege a igreja. Deus é o dono da igreja e Ele rege a sua igreja pela palavra. Não é pelo pastor, não é pelo pregador, não é pelo apóstolo, profeta, aquele que tem sonho, visão, é pela palavra. Uma pessoa chegou para mim e disse: vou abrir uma igreja. Eu disse: Deus falou com você? Ele falou. Não, falou no texto de Neemias, ou de Naamã. Qual? O que ele desse 7 vezes. Eu disse: o que isso tem a ver com a minha igreja? Não, eu li, Deus falou no meu coração que era para a minha igreja. Eu disse: sabe o que é com isso, rapaz? Esse texto não está falando da minha igreja, o texto está falando de um homem leproso, que teve um encontro com Deus, precisou quebrar o seu orgulho. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque lá no coração dela já tem um desejo. Aí eles pegam um texto para alimentar o desejo do coração deles, para dizer: foi Deus, não foi Deus não, foi o seu desejo, do seu coração.
cuidado. Duas coisas nós devemos entender. Não podemos deixar que ninguém tire a nossa liberdade, mas também não podemos usar a nossa liberdade para levar irmãos a tropeçar na fé. Quer ver? Paulo disse aos Coríntios: os irmãos que estão comendo carne sacrificada aos ídolos e comem dizendo que só existe um Deus, o ídolo é nada, são irmãos de mente forte. Só que nessa mesma igreja tem irmãos com a mente fraca, ou seja, que ainda não tem essa fé. E eles pensam que comer comida sacrificada a ídolo é pecado, sagrado a Deus. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Os irmãos iam lá, os de mente forte, comendo a comida sacrificada a ídolo. Os irmãos mais novos passavam, via e iam comer também. Gente, fulano que é mais velho na igreja está fazendo, eu vou fazer. Só que depois que comia, eles ficavam tristes. Pequei contra Deus. Comi carne sacrificada. E aí Paulo chega e diz: não seja uma pedra tropeço no Senhor. Não use da sua liberdade para levar irmãos a cair na fé. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Não é você deixar de ser livre, mas nunca permita que um irmão imite a sua prática sem imitar a sua fé. Depois, irmãos, que você não deve fazer em público, porque tem irmão mais novo que vai tentar fazer, vai ficar triste, abatido, na mente dele, pecou contra Deus, vai se desviar. E aí você foi uma pedra tropeço. E aí Paulo vai dizer o que em Romanos? Se para permanecer o irmão com você e ele não tropeçar por causa da carne, deixe de comer carne. Por isso que tem coisas que a gente conversa, que a gente socializa só com aqueles que também têm a mesma fé. Quando a gente percebe que tem outros que não têm, a gente não fala para não ser pedra de tropeço para aquele irmão. Porque um dia esse irmão vai também chegar à fé que hoje nós temos, ao entendimento que hoje nós temos. E a gente vai levando tudo com amor. Porque a caminhada é olhando uns para os outros, não é individual. E aí ele vai dizer no versículo 5: os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O que ele está dizendo? Nós não cedemos aos nossos irmãos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em nós. Ou seja, Tito, você é um gentil convertido de uma cultura diferente. Deus não pediu para você se tornar judeu. A mesma coisa nós, brasileiros, se converter a Cristo, tem que se tornar judeu. Ah, viu? Cada cultura é a sua cultura. O que nós eliminamos da cultura de cada nação, de cada país, de cada cidade, é aquilo que fere o Evangelho. Aquilo que não fere o Evangelho dá um novo significado. Então o brasileiro se veste com essas roupas. O judeu se veste com outra roupa diferente. O africano se veste com outra roupa diferente. E todos creem no mesmo Deus, adoram o mesmo Deus e vão para a mesma eternidade com Deus. E aí ele diz no versículo de número 6: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, mas tinha sido no outro tempo,
que ele está dizendo? Aqueles que se pareciam crente, a aparência de crente, tiveram nenhum efeito na minha vida, não acrescentaram nada, porque era falso de irmãos, só tinha aparência, só tinha casca, não tinha conteúdo, só era crente por fora, por dentro era uma árvore de rabuda. E aí, quando eu falei com Pedro, Paulo, Tiago e João, eles nos deram a testa, a mão direita. Entenderam que eu pregava o Evangelho e disse: vá, pregue aos gentios, nós vamos continuar pregando para os gentios. E Paulo vai dizer no versículo 10: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, porque também procurei fazer com diligência. A única coisa que os apóstolos de Jerusalém aconselharam a Paulo fazer foi ajuda os pobres. O resto, o que Paulo pregava, era igual, totalmente igual. E Paulo disse: eu segui a recomendação. A partir daquele momento, procurei com diligência, com zelo, com dedicação, ajudar os pobres. Porque Jesus já tinha dito, o Evangelho é prego aos pobres, ajuda o órfão, a viúva. Tiago diz: a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Deus é o Deus do órfão, da viúva, do pobre. Mas o Evangelho não se resume a isso. O que é o Evangelho? É uma boa notícia de que em Cristo somos salvos. Do que? Da culpa do pecado, do poder do pecado e da condenação do pecado. E tudo isso de graça. Eu não fiz nada para ser salvo, e nem farei nada. Foi Cristo que fez por mim. Mas seguir a Jesus nesse mundo mal, renunciando desejos, renunciando tudo aquilo que agrada a Deus, vai me custar tudo. Tudo por tudo. O difícil é seguir a Jesus. Mas a própria Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. E é esse Espírito Santo que nos fortalece. É esse Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É esse mesmo Espírito Santo que nos dá a direção. É esse mesmo Espírito Santo que nos livra do mal. É esse mesmo Espírito Santo que nos livra da tentação, que nos mantém de pé. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo conosco, senão já teríamos sido derrotados, abatidos, humilhados. Então, meus irmãos, foi isso que Paulo disse. O que Paulo pregava há 14 anos era o que Pedro e os outros estavam pregando. E o que ficou decidido entre eles era que Paulo tinha uma missão para os gentios e Pedro e os outros tinham uma missão para os judeus. E que os judeus não precisariam se tornar gentios e que os gentios não precisariam se tornar judeus. Apenas crer em Cristo e ser imitador dele, com sua cultura, com seu linguajar, com seu idioma, com a sua forma de viver, diferentes uns dos outros, mas seguindo ao mesmo Deus. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem africano, espanhol, brasileiro, escocês, inglês, francês, povos indígenas, todos diferentes, se vestem diferente, falam diferente, idiomas diferentes, mas servem o mesmo Deus e foram transformados pelo mesmo Evangelho. Então aceite que seu irmão é diferente de você. Aceite que muita gente que vai morar no céu é diferente de você, mas que todos eles que estarão lá foram transformados pelo mesmo Deus, foram salvos pelo mesmo Deus e estarão na eternidade louvando a Deus, todos juntos. Como disse Jesus em Apocalipse: eu comprei todo o povo, raça, tribo, língua e nação com o meu sangue. Todos são meus, diferentes, mas são meus. Então que nós venhamos guardar essa palavra
no nosso coração. Que nós venhamos entender a nossa liberdade. Até que ponto vai a minha liberdade? Até o ponto de eu não pecar contra Deus e contra o meu próximo. Amar a Deus e ao próximo a Deus. Eu sou livre, não para fazer tudo o que quero. Eu sou livre para viver uma vida que glorifica ao meu Deus, que agrada ao meu Deus, que faz as pessoas testificar que Deus está na minha vida, que eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. No próximo domingo nós vamos concluir o capítulo 2 de Gálatas e vamos até o final para terminar essa carta e entendermos o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira nós estamos aqui às 7 horas da noite. Quinta-feira tem uma oração a partir das 6. Eu vou a partir da manhã começar a mandar as perguntas do catecismo diariamente. Não vou deixar só para quinta-feira não, que fica um período muito longo de uma semana. Às vezes você lê isso aqui na quinta, quando chega na hora você nem sabe mais o que você lê. Então eu vou mandar diariamente 3 perguntas com 3 respostas, as referências bíblicas, sempre vou mandar de manhãzinha ou na madrugada, para dar tempo durante o dia, os irmãos lerem. Tem outros irmãos de outras igrejas também que pediram para que eu mande também para eles, que eles querem aprender o Evangelho. E aí a gente vai influenciando também outras pessoas de outras igrejas, para que elas aprendam o Evangelho e comecem a pregar nas igrejas dele também o Evangelho de forma clara. Nesse momento vamos se colocar de pé, agradecer a Deus. Continuar orando, buscando ao Senhor Jesus. Os tempos são difíceis. A gente se lembra com vários cristãos em Batalha, todos falam a mesma coisa. São tempos difíceis, tempos trabalhosos, uma frieza espiritual, um desânimo na maioria, mas a nossa esperança deve estar no final. A Bíblia diz que no final Jesus estará com a sua igreja na eternidade, vivendo para sempre. Então, você quer ter força no presente? Olha no final da história. O final já está decretado. A igreja do Senhor se encontrará com o noivo para o casamento. A gente sabe, já tem mais de um ano aqui, não tem muita gente, se converteu alguns, outros saíram, desviaram, passaram muito tempo, outros morreram. E perdemos também uma pessoa que começou com a gente. Perdemos, quando eu digo perdemos para o mundo, né? Porque se perder para outra igreja ainda é bom. Ruim é quando a gente perde para o mundo. E a pessoa está afastada de Deus, não perde para outra igreja não. Está na presença de Deus, está em outro lugar. Mas quando a gente perde para o mundo, a gente fica triste. Mas a gente não pode fazer muita coisa. Porque como eu sempre ensino, nós não podemos salvar ninguém e nem condenar. A única coisa que nós podemos é testemunhar. Quem salva e condena Jesus. Só Ele tem esse poder. Então a gente deve orar para que Jesus faça no coração das pessoas. Nosso irmão Paulo também vai morar fora. Vai estar também mais na frente procurando uma congregação lá, para estar congregando, se alimentando da palavra, sendo pastoreado, fortalecendo a fé dele. Os irmãos continuem orando por ele. E tudo que ele aprendeu, esteve aqui conosco, ele veio repassar para outras pessoas lá e viver o Evangelho do Senhor e ser Ele, que Ele venha ser uma testemunha da igreja. Também queria dizer aos irmãos que nós não estamos crescendo
aborrecidos, outros frustrados, aqueles que eram profetas, que não erravam a profecia, paralisaram, não pregavam a palavra. E aí a gente vai vendo essas pessoas e vai vendo que a caminhada é longa, começaram bem, hoje estão desmotivados. Deus rejeitou eles? Não. Eles estão fracos na fé, estão parados sem pregar, mas ainda continuam ali. E a gente deve orar para que Deus levante eles, dê força a eles, para que um dia, como eles pregarem, eles voltem a pregar, um dia, como eles louvarem, eles voltem a louvar, um dia, quando eles tiveram sonhos, eles voltem a sonhar. Porque a caminhada é coletiva. Hoje você pode estar em pé, mas amanhã você pode estar caído, precisando de alguém que chegar para você. Ninguém chegará lá sozinho. Nós precisamos uns dos outros, né? E de um ano e 6 meses para cá, aconteceu muita coisa em minha vida. Eu confesso que não estou conseguindo liderar a igreja como eu queria liderar, porque muita coisa aconteceu de surpresa, foi pego de surpresa. Aí a gente se levanta, começa a orar, a gente vai buscar Deus, passa um período bom, depois vem uma frieza de novo, a gente deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de ter compromisso. E aí a gente vai vivendo estações. Jó, quando tudo aconteceu na vida dele, ele disse: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas as pessoas só veem isso. Mais na frente, nos capítulos de Jó, Jó vai começar a indagar a Deus por que tudo aquilo aconteceu na vida dele. Ou seja, não era mais aquele Jó adorador, era um Jó que questionava o Senhor. E o que é que Deus respondeu a Jó? Com silêncio. E quando resolveu falar, Deus fez perguntas a Jó. Onde estava tu quando eu criei o universo? Onde estava tu, Jó, quando eu lancei as bases da criação? Entendeu? Então, que os irmãos estão me orando por mim, para que Deus me fortaleça, para que Deus me dê direção, para que Deus continue comigo. Que o mais importante é a salvação. O mais importante é a nossa fé, permanecer firme, mesmo que seja fraco. São tempos trabalhosos. Eu disse a Deus: eu nunca falei nada com o Senhor, abrindo a boca para questionar o Senhor. Mas o Senhor me sonda e me conhece. O meu coração já te questionou. Eu nunca falei em oração: Deus, por que isso aconteceu? Por que está acontecendo isso? Mas o meu coração já indagou o Senhor. E o Senhor me sonda e me conhece. Então, de alguma forma, eu já indaguei o Senhor. Eu já questionei o seu amor. Eu já questionei a sua bondade. Eu já questionei o Senhor, mesmo não falando nada. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Os discípulos disseram a Jesus: não se importa que nós morramos no meio dessa tempestade. O Senhor está aí dormindo no barco, não faz nada. E nós aqui agoniados. Por que eles falaram isso? Porque eles eram seres humanos. E nós somos seres humanos. Então que os irmãos estejam orando por mim, em nome de Jesus. Não posso prometer mais do que isso, porque com a pouca força que tenho, a fé que tenho, o que eu posso oferecer é isso. É esse pouquinho. É a gente se reunir, ouvir o Evangelho, eu passar o conselho para os irmãos, orar junto, se fortalecer junto. Mais do que isso, eu estarei aqui. Mas Deus vai passar esse vento, porque não a prova é para sempre. E Deus vai me levantar e eu vou poder produzir muito mais do que eu estou produzindo para o reino de Deus e para a glória de Deus. A gente tem que reconhecer quando a gente não está 100%, quando a gente não está com a fé 100%, porque Deus nos sonha e nos conhece. Não é só pelo não, até as pessoas que estão ao nosso redor sabem que nós não somos mais o mesmo, nós não estamos mais naquela mesma pegada, aquela mesma força. Mas Deus é fiel. Todo mundo que um dia teve fraco, Deus fortaleceu. Até aqueles que um dia caíram, Deus trouxe de volta. Então que nós venhamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai. Porque apesar das lutas individuais que cada um aqui passa, lutas externas, lutas internas no coração, pensamentos, dúvidas, cada um aqui passa as suas lutas, Pai. E muitas vezes não compreendemos o porquê o irmão faltou no culto. Muitas vezes não compreendemos porque o irmão não está se dedicando como um dia se dedicou.
mas é porque, Pai, somos seres humanos. Mas obrigado, porque o Senhor continua nos usando uns para os outros, para nos fortalecer, para nos despertar, para nos alertar, para nos aconselhar, para nos exortar. Por isso que é bom estar no culto, por isso que é bom estar no meio dos irmãos, porque a gente sai fortalecido do culto, porque a gente ouve o Senhor falar através da boca dos nossos irmãos que tiveram oportunidade, e é isso que nos fortalece, Senhor. Então não importa as lutas que nós estamos passando, e também não importa as lutas que nós vamos passar, que o Senhor vem estar conosco, Pai. Porque como disse o salmista, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, Senhor, porque o Senhor está conosco. Ser fiel é difícil, mas ser fiel ao Senhor é prazeroso. Não existe nada mais prazeroso do que ser fiel ao Senhor e viver a tua vontade. Então nos ajuda, Senhor, mesmo na nossa pequena fé, na nossa pequena força, ser fiel ao Senhor, não cedermos às tentações, não cedermos, meu Pai, à voz do opressor, à voz do inimigo, à voz da nossa consciência, mas que nós venhamos, meu Pai, mesmo na nossa pequena fé, reconhecer que somos fracos, que precisamos do Senhor, que precisamos da tua graça, que precisamos da tua misericórdia, que precisamos do teu amor. E quando nós reconhecemos, Senhor, como disse o Senhor ao apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo tinha um espinho na carne que o próprio Deus colocou. Ele disse: e tem um mensageiro de Satanás que esbofeteia a minha cara, para que eu não me exalte pelas relações que eu tive. E eu orei para o Senhor tirar, e orei 3 vezes. E o Senhor disse: não, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem coisas que nós vamos pedir para Deus tirar e Ele não vai tirar, para que nós venhamos continuar de joelhos diante da sua presença. Abençoa minha avó, abençoa meu pai, que o Senhor continue abençoando eles, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que estão fracos, outros que estão pensando em desviar, que o Senhor envie alguém para pregar para eles, que o Senhor fale com eles, meu Pai, e mostre a eles que mesmo fraco, mesmo com a fé pequena, o bom é estar na tua casa, o bom é estar na tua presença, porque o mundo não tem nada a oferecer, e tudo que o mundo oferece é para a destruição. Aqueles que estão fracos, Pai, nas igrejas de Barra do Targil, fortalece a fé deles. Aqueles que não são mais os mesmos, mas tentam, meu Pai, mostrar uma aparência, esse não é o caminho. O caminho, meu Pai, é se despir, como Naamã tirou a armadura e mostrou a sua chaga ferida, cheia de odor, mas ele precisava expor, ele precisava descer, ele precisava mergulhar para ser curado pelo Senhor. E ele mesmo disse: não pode botar a mão na minha cabeça e a lepra ir embora. E o profeta Samuel disse: não, porque não é assim que Deus quer, não é como você quer. Você tem que se expor, você tem que tirar a armadura, você tem que mostrar a ferida que está por trás da armadura, para que você seja sarado. Foi difícil para Naamã, mas ele foi curado e se converteu ao Senhor Jesus. Pai, eu te peço por Cauã, que vai ali, Pai, na tua direção, estudar, impulsar a faculdade. Sabemos que é um ambiente, meu Pai, que combate a fé, mas sabemos que ele vai ser enviado para ali, Pai, para testemunhar o Evangelho, para que as pessoas olhem para ele, Senhor, e vejam Cristo, para que as pessoas, ao conversar com ele, meu Pai, se relacionar com ele, sejam influenciados pelo Evangelho. Que tudo que ele aprendeu aqui conosco, meu Pai, que tudo que o Senhor me ensinou e me ensinou e me usou para passar para ele nesses meses, nesse ano que eu estive junto dele, Senhor, venha produzir fruto agora na faculdade. Espírito Santo, que ele venha ser um Daniel ali, que ele venha ser alguém que não se corrompa, não se contamine, mas que permaneça fiel aos seus princípios, fiel à palavra. E eu creio, meu Pai, que tudo que ele vai passar lá, ele vai aprender mais com o Senhor. Ele vai voltar um homem forjado, um homem preparado, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor projetou para a vida dele.
preocupação que porventura esteja na mente dele, dessa